Eu sou Silvana Blanc, coach de relacionamento, e hoje eu vou falar aqui para você que não se sente amada pelo seu marido. Será que você se sente amada? Você sente esse reconhecimento? Por que às vezes a gente está no relacionamento e a gente não consegue se sentir amada? Por que você não consegue se sentir amada? E a gente só pode amar o outro quando a gente se ama, né? Como que a gente quer amar a outra pessoa se nem a gente mesmo consegue se amar? Se a gente não consegue se sentir amada aí por esse marido? E quando a gente não se sente amada, a gente fica sem autoestima e tudo fica meio sem graça, né? Ele acha que ele não me ama, talvez ele esteja interessado em outra pessoa, ou então ele é muito frio comigo, não me dá carinho, sai de casa sem se despedir. E aí você sente aquela frieza e você não se sente amada. Tem alguém aqui agora na live comigo que está nessa situação? Nesse momento, Silvana, eu não consigo me sentir amada. Coloca aí nos comentários. Você não consegue se sentir amada hoje ou você assim não consegue se sentir amada pelo seu marido? Ele mudou depois do início do casamento? É hoje que você não consegue se sentir amada? Coloca nos comentários para mim se hoje você se sente amada pelo seu marido. Você sente que você é amada, é reconhecida pelo seu marido? Existem dois fatores aí, né? O primeiro é que eu só posso me sentir amada quando eu me amo. Porque senão eu fico ali pela metade, esperando que o outro me preencha, esperando eu me sentir amada pela outra pessoa o tempo todo. Aí você vai dizer assim, Silvana, mas eu me amo, por que ele não me dá carinho, não me respeita? Por que eu não sinto que ele também quer retribuir esse amor? Mas será que se ama mesmo? Porque quando a gente se ama, a gente se respeita e a gente age de forma com que o outro veja isso em nós. A gente age de forma que cria uma ação diferente no outro. Então, primeiro, a gente precisa entender o que é o amor. O amor são aqueles micro momentos onde a gente sente amado. A gente não vai ficar ali o tempo todo pensando nesse amor, assim, o tempo todo. São os micro momentos. E a gente sente esse amor. A gente vai se sentir amada com aqueles pequenos momentos que a gente usufruiu com o outro. E existem aí três tipos de amor, que é o físico, o emocional e o amor inteligente. O físico é aquela questão física da gente olhar para o outro e ali chamar atenção. O amor inteligente é aquele que a gente escolhe de fato com a alma. Aquela pessoa que tem os mesmos objetivos, os mesmos valores que o nosso. Se você não está se sentindo amada, o que eu quero te chamar a atenção aqui é para esse amor emocional. O que é um amor emocional? É aquele amor que você ama o outro e você não sabe que no fundo, existe aí uma dependência emocional. Por que nasce aí essa questão desse amor emocional? Justamente por conta dessa nossa infelicidade. Quantas mulheres infelizes, tão infelizes e continuam dentro do relacionamento infelizes, não fazem nada para mudar? Eu não estou dizendo que é para deixar o casamento. Eu estou dizendo para você transformar o que você está vivendo. Você pode sim ser feliz no casamento, seja lá o que for que você está passando. Quando você entende aí que você é responsável pela sua realidade. E agora você vai entender através desse amor emocional. Por que existe esse amor emocional? Ele nasce justamente dessa necessidade de se sentir amada. Você tem tanta necessidade de se sentir amada, você tem uma carência, você não consegue se sentir amada, e aí você cria uma dependência emocional do outro. Você fica esperando que o outro te preencha, como se você estivesse ali num copo pela metade, sabe? E você fica esperando que o outro te preencha. Você nunca vai estar satisfeita. E se você ainda estiver naquele copo vazio, você nunca vai reconhecer o amor do outro, porque isso não tem dentro de você. Você não está se sentindo amada. E aí, o que você faz? Você começa a fazer a vontade da outra pessoa, você começa a fazer a vontade do seu marido, fazer as coisas que ele gosta,
justamente para ver se ele te preenche, se ele te retribui, se ele vai fazer com que você se sinta amada. E na verdade não está nada lá fora. É aqui dentro que você tem que olhar. Como você está se sentindo amada hoje por você? Que você se sente amada? Porque essa necessidade de se sentir amada é que acaba gerando essa dependência, porque você precisa se preencher com o outro. Aí você vai me dizer assim, mas Silvana, eu me sinto amada, eu me respeito, mas por que o outro não faz isso? Em algum ponto aí, em algum ponto, você não está colocando esse respeito para ele ver. Você não está mostrando para ele esse amor. Porque quando a gente se ama, não tem como. Não tem como as pessoas não reconhecerem isso e não dar o mesmo para a gente. É mais ou menos um espelho, sabe? A gente dá e a gente recebe. Agora, quando você fica naquele amor de dependência, quantas pessoas aqui você já viu que após uma separação, um distanciamento do outro, a pessoa não consegue sobreviver praticamente, não consegue fazer nada? Mulheres que, às vezes, com uma separação, elas ficaram sem. Não consegue dirigir, não consegue fazer nada, não fazia nada sozinha, porque existia essa dependência. Então, a gente tem que viver, sim, esse casamento em unidade, mas a gente precisa cuidar de nós também. Se sentir inteira, se sentir amada, ter as suas atividades, aquilo que faz bem para você. E aí, você tem que olhar para o casamento da seguinte forma: eu escolho estar casada, eu não preciso estar casada. Entende a diferença? Eu escolho, eu quero, eu desejo estar casada. E não porque eu preciso estar casada, eu necessito estar casada. Entende a diferença? Quando você pensa no seu casamento, você tem que ter essa sensação, valeu a pena ser casada no dia de hoje. Reflete no final do seu dia, o que eu faria diferente hoje no meu casamento? E por que valeu a pena hoje estar casada? O que faz sentido hoje estar casada? E aí você vai ressaltar em você esse desejo. Não, eu sou casada porque eu escolho, eu desejo. E é esse sentimento que você tem que ter para você se sentir aí amada. Não é esperar que o outro te ame, não é esperar que o outro faça por você. Quando você se sente amada, você não precisa, não fica nessa necessidade do outro suprir esse carinho, essa carência. Por isso que eu falo que a gente precisa curar as nossas feridas emocionais. E muitas delas estão dentro do nosso inconsciente. Ficam lá dentro do nosso inconsciente. E essas nossas crenças, essas nossas feridas emocionais, isso que falaram pra gente quando criança, as histórias que você viveu, elas estão aí, determinando as suas ações de hoje. Como você está decidindo agir hoje? Você quer se sentir amada, mas aí, como eu recebo, né, perguntas desse tipo, como eu vou sentir amada pelo meu marido sem ficar implorando o amor, sem ficar pedindo, porque o amor não é para pedir. O amor não é para você ficar implorando para o outro. Você simplesmente precisa se amar. Você precisa estar inteira. E o outro reconhecer isso e também vai te dar amor. Mas enquanto você fica ali com crenças que te impedem de você se sentir amada, de ser amada, você não vai conseguir ter isso no seu casamento. Porque a nossa mente, ela fica inconsciente, 95% a gente não sabe o que tem lá e que está determinando aí as nossas ações. E 5% somente a gente consegue ver como esse iceberg. E desses 5% só que você tem consciência. E o que tem aqui, Silvana, na minha mente? Crenças. Crenças que não que te impede aí de você se sentir amada. Porque são as crenças que determinam as nossas ações. Sabe, a mulher que viu a mãe sair do trabalho, tá? Sabe essas mulheres que falam assim, eu deixei de trabalhar, eu parei de trabalhar, larguei tudo pelo casamento. E aí chega no final da vida, assim, já com muitos anos de casado, fala assim, eu devia ter trabalhado,
eu não devia ter deixado o meu serviço, eu não podia ter ficado em casa, devia ter aberto mão do meu trabalho, ó, ainda joga na cara do homem, né? Outro dia eu vi isso, um casal de idosos mesmo, já aposentados, e ela jogando na cara dele. Eu larguei meu serviço para poder casar com você, ficar com você. E aí ela jogando na cara dele ali, eles já aposentados, e o que, que ele pode fazer hoje, né? Então foram decisões que foram tomadas. E aí, imagine a filha vendo que a mãe abandonou tudo para ser casada, para cuidar dos filhos e da família, e a mãe reclamou disso a vida toda. O que, que essa filha vai agir como? Ela não vai querer casar. Peraí, casamento é uma coisa ruim. Vamos supor que essa filha tenha uma vida profissional aí, ela é independente, e ela vai achar que o casamento é algo ruim, porque vai tirar daquela função que ela gosta, do trabalho que ela gosta. Então, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente vive, aquilo que a gente acredita, vai interferir no nosso comportamento. Então, essa filha, essa mulher, ela vai olhar o comportamento da mãe e vai dizer: o casamento é ruim. Mas ela sempre vai pensar assim, Silvana? Não. Muitas das vezes é inconsciente. Ela não sabe que ela está agindo assim. Ela não sabe que, no fundo, ela fala assim: eu prefiro viver sozinha, não quero casar. Eu sou uma mulher independente, eu não quero casar cedo. E você fica ali com aquele pensamento inconsciente. Você não sabe que você está fazendo isso por conta da história da sua mãe, da história que você viu. Pessoas que crescem em lares onde vê o pai e a mãe brigando, e aí você acha que isso é normal. Você vai para o seu casamento e acha que briga de casal é normal. A mãe ciumenta, você viu a sua mãe ciumenta, então você também é ciumenta, porque foi isso que ela te ensinou. E você vai repetindo comportamentos, que é o que tem dentro de você, entende isso? E aí, você vai... Inclusive, eu gosto de contar uma história aqui de uma pessoa que ela sofria agressões físicas e achava que isso era normal. Como assim, Silvana? Sim, a gente não pode ficar julgando as pessoas. Às vezes a gente vê uma pessoa que passa aí por um relacionamento, onde tem agressões físicas, e você fala por que ela não sai dessa relação. Porque ela não sabe que ela está vivendo isso. Existe uma dependência emocional. E eu vou explicar daqui a pouco por que a gente vive essa dependência. Por que a gente acaba ficando nesse casamento aí com essa dependência emocional e a gente talvez não perceba que está vivendo essa dependência. E por que essa moça sabia, ela pensava que era normal essa agressividade? Porque na infância, quando ela errava, o pai batia. Ela fazia uma coisa errada, o pai batia. Então, quando ela arrumou um namorado e o namorado batia nela, ela achava, ainda se sentia culpada. Ela achava que era normal. E quando que ela tomou consciência? Até isso acontecer em público, na frente dos amigos, e ela, de fato, sentir vergonha. Porque no inconsciente dela, aquilo era normal. Mas, Silvana, por que então que as pessoas se sujeitam a isso? E eu vou te explicar. E ainda tem a crença de não merecimento. Essa, para mim, é uma das piores crenças que tem. Porque você não acredita que merece. Silvana, eu quero ser amada. Eu quero me sentir poderosa. Mas você não acha que merece. E isso está te bloqueando. Isso está te atrapalhando a você se sentir amada, a você se sentir melhor, a você ter autoestima. Porque você não acha que merece. E essa crença de não merecimento pode estar envolvida em alguma coisa que você viveu muito simples. Talvez você tenha visto alguma coisa, um brinquedo novo com seu amiguinho, e seu pai disse assim: isso aí não é para você. Isso aí é porque ele tem dinheiro. Você não tem, você não pode. E aí você cria isso de não merecimento. E por que, Silvana, então, que a gente fica num relacionamento onde a gente está infeliz, a gente não faz nada para mudar, e por que a gente fica ali? Por que existe essa dependência emocional?
Porque existe um ganho secundário. Quando você estiver vivendo alguma situação onde você está se sentindo infeliz, eu estou nesse casamento, eu estou nesse relacionamento, mas eu estou infeliz. E por que eu não consigo sair daqui e nem mudar o que está acontecendo? Porque existe um ganho secundário. Ninguém fica ali sofrendo e não faz nada. Porque nós mudamos por duas situações. Existem duas formas de mudar. Todos nós. Ou a gente muda porque tá muito ruim e a gente não tá suportando. Sabe aquele dia do chega? Que você fala assim, chega, esse é o meu momento de mudar isso, eu não aguento mais esse sofrimento, eu não aguento mais passar por isso, eu não aguento mais ficar desconfiada do meu marido, eu não aguento mais ficar sofrendo no casamento, eu não aguento mais não saber o que fazer para ter diálogo, eu não aguento mais ficar vivendo essa situação sem harmonia dentro de casa, aquele dia do chega. Porque você muda quando algo está muito, muito ruim. Você muda. Agora, qual outra forma de mudar, Silvana? Outra forma de mudar é quando você sente que você tem uma oportunidade muito boa. Quando você vai ver uma coisa que vai te fazer muito bem, aí você também muda. Então, nós só agimos por essas duas coisas. E se você está se sentindo infeliz e não está fazendo nada para mudar essa situação, se você está se sentindo infeliz e não sai daí, é porque também não está tão ruim assim. Entende? A coisa ainda não está tão ruim assim para fazer você sair do lugar. Você está ganhando alguma coisa com isso? É o ganho secundário. O que você está ganhando com isso? Silvana, eu estou infeliz no meu casamento, mas eu não estou mudando. Eu não estou fazendo nada para mudar isso. Então se pergunte, peraí, o que eu estou ganhando com isso? Por que eu estou me comportando assim? O que eu ganho quando eu me comporto assim? Porque não faz sentido você ficar dentro do relacionamento infeliz e não fazer nada para mudar. Então por que as pessoas ficam? Porque elas ganham algo com isso. Sabe quando a pessoa fica doente e ela não melhora nunca? E aí você fala, por que essa pessoa vive doente? Às vezes ela fica doente para ter carinho. Quantas pessoas ficam doentes para ter o carinho do outro? Isso você observa de forma muito clara, às vezes com criança. Os pais não dão atenção, os pais estão sempre ocupados, estão sempre cheios de compromissos, e aí a criança adoece. E o que acontece nessa doença? Para tudo. Vamos cuidar de você. E aquilo nada mais é do que chamar a atenção. De ter um ganho secundário, de ter o carinho e a atenção dos pais. E é assim também a gente. Quantas vezes você já quis ficar deprimido, quis ficar triste para ver se o outro vem te dar um carinho, para ver se você se sente amada pelo outro. Na verdade, você fica doente, é algo ruim, mas você vai ganhar um carinho. Então você está ganhando algo. Conseguiu compreender? Você tolera algo que é ruim, até mesmo uma doença, para você ganhar algo. É um ganho secundário, mesmo diante de uma situação ruim. Então, se hoje você está vivendo em brigas, discussões, vocês não conseguem se entender aí dentro do casamento. Porque quem não tem crença de merecimento, quando você não acredita que você merece, você fica ali uma pessoa hospedeira. E o hospedeiro, ele precisa de um parasita para sugar, sabe? Tem o hospedeiro e o parasita para sugar. E quem é esse parasita? É o outro. É o seu marido, que está aí te sugando. Por quê? Porque você não acredita que merece. E aí você se sente sobrecarregada, você faz um monte de coisas que você não queria fazer. Por quê? Para ver se você tem a atenção dele. Para ver se você ganha a atenção dele. E no fundo, você nunca se sente amada. Você nunca se sente preenchida. Porque não está fora, não está nele. E aí você pode me dizer assim, Silvana, mas
a minha amiga deu sorte. As mulheres que são felizes aí deu sorte. Olha o marido que ela arrumou. Quem nunca pensou assim? Coloca aí nos comentários se você já pensou assim. Só coloca eu já pensei assim. Coloca nos comentários se você já pensou isso. Também, a fulana deu sorte. Olha o marido dela. Olha o marido que ela encontrou. Olha lá, talvez você pense aí, um marido bem-sucedido, um marido atencioso, é um marido que é um homem que não fuma, um homem que não bebe. A gente não pensa assim? Quem nunca? Isso aí, coloca aí nos comentários, pode colocar, se você já pensou isso. Eu já pensei. Por quê? Porque a gente julga, né? A gente olha, nossa, mas olha, a fulana deu sorte. Olha o marido dela, eu já fiz isso. Não precisa ficar com vergonha, pode colocar aí, eu. Porque você julga, você pensa, a pessoa deu sorte. Eu pensava assim até eu descobrir que aquela pessoa não deu sorte. Ela é uma pessoa que ela tem um comportamento e ela tem crenças e ela tem um comportamento que ela atraiu para ela, que ela se conectou com essa pessoa. Por que você não escolheu um homem desse? A gente tem livre-arbítrio, a gente pode escolher à vontade. O mundo está cheio de gente. Silvana, porque não apareceu para mim um homem desse tipo. Por que você não caçou? Era só procurar mais. Por que você não procurou, então? Você não teve paciência de procurar esse homem daquele estilo? Entende? Que cada um tem uma pessoa que está ali na mesma ressonância. Agora, se eu fico aqui, tadinha de mim, eu preciso ser amada, o mundo está acabando, todos os problemas lá fora estão me fazendo sofrer, e aí eu fico aqui numa emoção baixa. Eu fico uma emoção baixa, só pensamentos negativos, sentimento negativo, eu não mereço. E aí você fica ali, com o outro te sugando. Hoje mesmo, uma pessoa escreveu para mim contando a história dela, que ela está com 2 filhos pequenos, tem 2 crianças pequenas, uma de 4, uma de 2 anos. O marido não está trabalhando, está desempregado e só fica jogando no celular, dizendo que aquilo ali distrai a cabeça dele para ele esquecer o desemprego. E ela falou o quê? Que ela está sobrecarregada. Uau! Claro que ela está sobrecarregada. Claro que ela vai ficar sobrecarregada. Ela está se sentindo um homem da casa. E vai se sentir. Vai se sentir, porque ela está fazendo o papel dos dois. E aí, o que essa mulher vê? Que o homem é um folgado, que não arruma emprego, não corre atrás de arrumar um emprego e fica ali no videogame, fica ali jogando ainda um folgado. Ok, ele está errado. Mas se ela não mudar o comportamento dela, se ela continuar agindo da mesma forma, esse homem vai mudar? Ela falar para ele parar de jogar, vai adiantar? Ela falar para ele ajudar com os filhos, vai adiantar? Ela falar para ele sair para arrumar emprego, vai adiantar? Não. A gente precisa mudar o comportamento. A gente precisa mudar o que tem dentro de nós. Agora, ela só vai ter coragem de agir diferente se ela mudar as crenças que estão dentro dela, se ela curar as feridas emocionais, se ela tirar essas barreiras que estão fazendo ela agir desse jeito, assumindo o papel dos dois. A gente tem que agir diferente para a gente ter o comportamento do outro diferente. Quando você olhar aí esse homem incrível, ao invés de você ficar se comparando e gerando esse estado de sofrimento, olhe então para essa mulher e pense assim: o que essa mulher faz que eu não estou fazendo? Começa a olhar para o comportamento dela. O que será que ela está fazendo que eu faço diferente? Entende? Aprende a olhar e a modelar.
E não ficar sofrendo, ela teve sorte. Não é sorte. Todo mundo tem as mesmas opções. A gente tem que aprender a agir. É que ninguém te explicou aí que essas crenças te atrapalham. Que essas crenças, isso que você tem da sua história, isso que você acredita, te atrapalha aí a você se sentir amada. E se a gente só ficar falando, resmungando, não vai resolver. A gente precisa saber agir da forma correta. E tudo isso começa por nós, acabando com essas barreiras, eliminando essas crenças negativas que estão impedindo a gente ter do outro aquilo que a gente merece. Então, se você quer se sentir amada, comece se amando. Porque aquilo que você acredita vai acontecer. Se você não acredita que você pode transformar a sua vida, ou se você acredita, você está certa. Se você acredita ou não, você está certa. Porque você só vai agir conforme o que você acredita. E eu te pergunto hoje, você acredita que pode transformar seu casamento? Você quer saber como você pode transformar esse casamento e viver um casamento saudável? Você quer saber? Você acredita que isso é possível para você? Porque se você não acreditar que isso é possível, se você não acreditar que você merece, você não vai realizar. Você não vai fazer isso acontecer na vida de vocês. É preciso você aí acreditar. E aí sim, você começa a se amar, a se curar, a se conhecer, a ver aquilo que faz bem para você, coisas que você gosta de fazer, que você já não faz mais, o que você deixou para trás. A gente precisa resgatar quem a gente é, porque não tem nada mais poderoso do que ser a gente mesmo. Silvana, eu quero me sentir amada, então comece se amando. O que é que você deixou de ser pelo caminho? O que você deixou de fazer pelo caminho que te fazia bem? E aí você vai se resgatar, você vai estar inteira. E você vai começar a mudar os seus hábitos, ter hábitos aí de merecimento. E todos os dias é importante você dizer para você mesmo que você se ama, você se aceita e você se perdoa. Você se ama do jeito que você é. Você se aceita do jeito que você é, com a história que você tem. Porque você toma consciência de que você não é a história que você viveu. Você não é isso. Isso foi só algo que aconteceu na sua história. Então você precisa se amar, se aceitar do jeito que você é, com as coisas que você tem, com o marido que você tem. E aí você se aceita. E depois você se perdoa. Quantas pessoas não conseguem se amar porque não conseguem se perdoar? Como eu tomei essa atitude? Como eu fiz essa escolha? Por que eu estou vivendo isso? E aí você não se perdoa pelas suas escolhas, pelas suas atitudes. É preciso você começar a se perdoar primeiro. E aí, quando você passa por essas três coisas, você começa a ficar inteira. Então, diga para você hoje: eu me amo, eu me aceito e eu me perdoo. Esse é o primeiro passo para você começar a se sentir amada. Você começar a sentir que você também pode. Agora, é o que eu disse, a gente só muda por dois comportamentos. Ou a coisa está muito ruim e você chegou o seu dia de dizer: chega, chega desse sofrimento, agora eu quero saber o que fazer. Eu tive meu dia de chega. Quando eu me senti no fundo do poço, vocês, talvez algumas pessoas aqui já conheçam a minha história, outras não. Mas quando eu cheguei no meu casamento no fundo do poço, quando eu percebi que eu estava no fundo do poço, quando eu havia engordado 15 quilos naquele ano, em um ano. Em um ano. Em um ano eu destruí, assim, eu estava acabada. E aí eu olhei para mim e falei, peraí, essa não sou eu. Eu nunca tive esse peso. Eu nunca cheguei desse jeito. Mas a vida não tinha graça.
a vida, eu tinha que ser casada e infeliz. Não tem motivo para eu levantar, não tem. Eu só sobrevivia, sabe aquela coisa de você trabalhar, fazer obrigação, cuidar dos filhos e é isso aí. Agora vão dormir, e você acorda no dia seguinte, você trabalha de novo, você cuida dos filhos, e aí no dia seguinte você trabalha de novo, você cuida, você vive nessa roda sem graça, sem vida. E você não se percebe ali quando foi que eu me perdi de mim mesma. E aí você pensa, eu não me sinto amada. Esse marido que eu não me sinto amada. E aí você está me dizendo, Silvana, eu estou desse jeito aí, triste desse jeito, não estou me sentindo amada, estou cansada. Talvez você não esteja confiando no seu marido, talvez você esteja cansada aí desse comportamento dele, que não te ajuda, que não se mexe. Então você precisa te tirar daí. Foi quando eu falei, chega, peraí, se eu posso fazer algo por mim, eu vou fazer. E foi quando eu comecei uma trajetória de me tirar de lá. Porque a gente acha que o poço não tem fundo, né? Já vê essa história? Foi para o fundo do poço. Mas, na verdade, não tem fundo. Porque se você não te tira de lá, tem como você cavar cada vez mais e ir mais para o fundo. Ele não tem fundo, esse poço. Você pode cavar e ficar lá toda a vida e afundando cada vez mais. Então, a gente vai mudar quando a gente chega nesse fundo do poço e a gente fala assim: chega, agora é hora de eu fazer algo pelo meu casamento. E esse chega não tem que ser a separação. Porque não adianta eu ir para outro relacionamento e eu tô levando quem para outra relação? Eu destruída, sem amor, sem autoestima, acabada. E eu tô levando para outro relacionamento achando que isso vai ser a solução. Não é isso. A solução está em você transformar o seu casamento hoje. E eu te digo, quando eu me tirei de lá e eu resgatei o meu casamento, eu transformei o meu casamento, eu transformei a minha vida. Quando eu fiz isso, eu posso te dizer que a sensação dessa transformação não tem igual. E se eu tivesse desistido, se eu tivesse hoje em outra relação, eu ia sempre olhar para trás e ia ter aquela sensação, caramba, eu não consegui salvar aquele casamento. Eu não fiz nada pela minha família. Eu desisti. Entende? Mas eu descobri o que eu precisava fazer. Eu descobri exatamente o que fazer. Porque não tinha ninguém, eu não encontrei ninguém quando eu precisei falando disso aqui na internet. Não tinha. Livros, quantos livros eu tive que ler com teorias, mas que nenhum me dizia como eu devia me comportar. Mas peraí, como o caso dessa pessoa, tá? O marido não sai para arrumar emprego, não faz a parte dele, tá? E como ela deve agir. E aí, nesse momento, é a hora que você está mais em desespero. Você se sente sozinha, sofrida. E se você ainda busca ajuda no lugar errado, a pessoa ainda te ajuda você ir mais para o fundo do poço, né? Ou então manda você desistir de tudo. Vai ser feliz. Como eu escutava isso. Vai ser feliz. Então deixa esse casamento. E a felicidade não está nas coisas externas. Ela está dentro de nós. Você precisa entender que você tem muito poder. Você é muito poderosa. Você tem muito poder. E você pode transformar seu casamento. Seja qual for a situação que você está passando hoje. Porque eu descobri exatamente um passo a passo do que a gente precisa fazer. Primeiro, se resgatar e transformar esse casamento. Existe uma forma de viver uma relação saudável. E não adianta achar que é descartável aí o casamento e vamos tentar outro. Vocês sabiam que o índice de divórcio de casamentos em segunda união é maior do que do casamento de primeira?
Então, se fosse só trocar, né, de parceiro e o divórcio, se isso fosse solução, não teria o divórcio na segunda união. Então, não é essa a solução. É você descobrir o que fazer hoje para transformar o seu casamento. E você vai ver que a recompensa disso é muito grande. Você chegar nesse objetivo vale a pena. Silvana, é fácil? Não é fácil. Mas também não é fácil viver uma separação. Também não é fácil viver uma vida isolada. Nada dessas coisas são fáceis. Porque quem disse que a vida seria fácil? Mas pode ser leve, pode ser harmoniosa quando você aprende como viver. Enquanto a gente não aprende, a gente fica ali sofrendo. Porque quando a gente aprende uma lição, vem o próximo desafio. Aquela você já aprendeu, entende? Então é só preciso saber o que fazer dentro do casamento. O que eu preciso fazer para me sentir amada? Não é o outro que não me ama, o outro não me dá carinho. Peraí, o que eu preciso fazer para o outro enxergar e me amar? O que eu preciso fazer para o outro ter um comportamento diferente? É a nossa ação que vai gerar a reação do outro. E é isso que você precisa entender. Porque quando você descobre isso, você descobre o poder que você tem. Porque se depende de você, você pode fazer algo. Mas se só depender do outro, aí a gente está lascada, né? Porque se o outro não fizer nada, você vai ser infeliz. Se o outro não fizer nada, você não vai se sentir amada. Imagina a história dessa mulher que eu acabei de contar. Se esse marido não sai do celular e vai buscar um emprego, ela vai ficar esgotada, uma hora ela não vai aguentar. Então é preciso agir diferente e saber o que fazer para transformar esse casamento. Você só precisa saber o que fazer. Mas, Silvana, eu já tentei tudo. Você já tentou de tudo que você sabia até aqui. É como um carro. Ele sai do Rio de Janeiro para ir para São Paulo. Você vai fazer uma viagem. O combustível que você leva quando você sai aqui do Rio de Janeiro, você não vai chegar em São Paulo. Você vai ter que parar no caminho diversas vezes e reabastecer. É assim também a gente. O combustível que você levou quando você se casou era um. Talvez você tenha vivido de forma harmoniosa ali alguns meses, talvez alguns anos. Tem gente que nem chega a viver de forma harmoniosa. Na lua de mel já é difícil, né? Então, o que você precisa fazer daí para frente, te levar no seu objetivo, você precisa de outras informações, você precisa saber como agir. E se você não entende isso, que o que tem por trás, e a gente curar na raiz, o que tem por trás dessa ação? Por que eu estou sofrendo isso? O que existe por trás disso que me faz viver isso? Ah, são os comportamentos que eu via, as histórias que eu via quando criança. Isso está me fazendo repetir esses comportamentos da minha mãe, dos meus pais, ou daquilo que me disseram que era verdade. Se isso está te levando a ter esses comportamentos, então, uau, agora eu descobri que existe algo a ser curado, existe algo por trás. E é essa a minha proposta, é você curar o que está fazendo você viver isso. Então é isso. Comece por você, para você se sentir amada. E repita hoje, hein? Eu me amo, eu me aceito e eu me perdoo. E já comece a sentir esse amor por você. Um grande beijo.